Cinecultura recebe Camila dos Anjos. Bem-vinda. Obrigada, prazer. Lindona. Menina, que memória boa, a gente já lembrou, a gente se encontrou na peça Leão no Inverno. Leão no Inverno, foi no em Teatro maio Porto Seguro? do ano passado, 2018, no Teatro Porto Seguro. Que memória. Eu sou péssimo. Mas foi bem coisas. Rapidinho, assim. Você conversou comigo. Acho que estava perto do horário, não era exatamente. Aquela coisa. Foi uma correria, a gente conversou rapidinho sobre a peça. E agora, mais uma peça. Agora mais uma peça. Aqui no Oswaldo de Andrade. Isso. Fala um pouco desse projeto, antes de tudo. Quebra-cabeça. Vocês não estão vendo, infelizmente, o cenário, vão vendo as imagens aqui. Que quebra-cabeça é esse que você monta em cena para o seu público? Bom, Quebra-Cabeça é um projeto autobiográfico e documental sobre ter começado a trabalhar como atriz mirim aos 7 anos. É um projeto que eu desenvolvo em vários núcleos de pesquisa aqui em São Paulo, que eu desenvolvo a dramaturgia, algumas coisas de encenação há 6 anos. Eu comecei em 2013, no final de 2013. E venho desenvolvendo, né, esse tempo todo, e aí eu cheguei no momento que eu falei assim, não, eu acho que é um tipo de projeto que também, se eu resolvesse estrear daqui a 2 anos, ele também mudaria, porque é um projeto que fala sobre a minha vida, acho que as questões vão mudando, né, mas eu cheguei num momento que eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso dividir isso com o público, eu acho que eu já desenvolvi ele muito tempo sozinha, e agora está na hora de colocar em cartaz, e enfim, estreamos. Agora, o porquê? O que você traz desse projeto? Porque você começou 7 anos, tem 33 anos, você tem uma história bem extensa, enquanto você fala em teatro, em televisão. E o porquê neste momento trazer agora? O que você que deu esse start? Fala, não é isso. Porque você reviver essa sua história desde os 7 anos, trabalhar. E antes de tudo, o que eu falo, essa coragem de se abrir para o público, porque você se abre para o seu personagem. Sim. Mas agora não é um personagem, é a Camila. É uma coragem muito grande e sem medo, né? Porque eu não tenho uma coragem ainda de... Eu tenho uns lados escuros ainda que eu tenho medo. A maior parte da pesquisa, ela realmente... eu tô ali como Camila, né, conversando com o público, mas eu também uso algumas personagens clássicas que eu me identifico, algumas que eu já produzi no teatro, algumas personagens de Chekhov, do Tennessee e do Chekhov, que são dos meus autores favoritos. Então eu também vou misturando um pouco a minha vida com a trajetória dessas personagens. Eu vou fazendo um paralelo com a trajetória dessas personagens e com a minha vida. Eu acho que é um pacto muito delicado com o público, né? Então, a partir do momento que... E corajoso, né? E corajoso. É um pacto delicado, porque a partir do momento que você está ali contando uma coisa que realmente aconteceu com você, e você ainda prova, né? Porque ele também é documental, então eu conto a história de um comercial e aparece o comercial depois para as pessoas, eu com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então, acho que é realmente assim, um projeto que... eu procuro me abrir ao máximo e dividir realmente tudo o que aconteceu na minha vida com as pessoas. E realmente essa é a questão da minha vida, porque ter começado a trabalhar criança me trouxe muitas coisas boas, outras coisas ruins. E em 2013, quando eu comecei a pensar no projeto, eu entendi que eu queria falar sobre isso. Essa era a minha única certeza. Como eu ia fazer, eu não sabia, mas eu entendi que esses projetos autobiográficos e documentais, eu sinto que eles funcionam, eles são potentes quando você realmente tem uma questão que é a questão da sua vida, que é algo muito importante que você quer dividir com os outros. E essa certeza eu sempre tive, assim. Bom, você é uma pessoa totalmente segura daquilo que faz, daquilo que é e na profissão que você está hoje, né? E você começou com 7 anos de idade. Como que é uma criança de 7 anos que pensa em brincar? Você era uma criança que pensava em trabalhar? Acho que você não via como um trabalho, acho que você ama muito aquilo que você faz, você não enxerga como um trabalho. Como que você entender que esse amor se tornou um trabalho? Como que foi esse processo de uma menina e hoje uma mulher? E como que você enxerga com o mesmo olhar para a sua profissão? Eu que pedi para minha mãe me colocar numa escola de teatro, né? E a minha mãe me colocou numa escola de teatro que funcionava uma agência de publicidade também. O dono da agência viu uma ceninha e perguntou para minha mãe se eu queria que me agenciasse. Eu falei que eu queria, né? Tudo sempre passou por mim, assim, dos meus pais. Não foi nada induzido? Não foi nada induzido, assim. Meus pais tiveram uma escuta muito grande em relação a isso. E sempre me apoiaram. E é engraçado, né? Porque quando você é criança, você está trabalhando, você não percebe, né?
Em inglês mesmo, atuar é to play, que é brincar, né? Exatamente. Então, de alguma forma, eu sempre tive muita vontade de estar ali, de estar fazendo aqueles trabalhos, e meus pais tiveram uma escuta. E eu, de alguma forma, eu fui me apropriando daquilo e realmente não parei desde aquela época, que me trouxe algumas consequências negativas, outras positivas, mas sempre teve um amor muito grande, uma vontade muito grande de atuar, de ser atriz. Isso para mim é muito bom. Essa é a parte muito boa da escola. A pergunta curiosa, sem spoiler, o que foi negativo? Ter passado, por exemplo, como eu posso explicar? Quando você está num processo de formação, eu passei os meus processos de formação trabalhando. Então, a minha felicidade, por exemplo, ela está muito relacionada ao trabalho. Isso é uma coisa que depois, na terapia, que eu fui descobrir. Então, é verdade, claro, é gostoso. Todos os artistas são um pouco assim. Quando a gente está trabalhando, a gente está super bem. E quando a gente não está trabalhando, rola uma crise, esses hiatos. Não é nem por questão do dinheiro, não, nem questão da grana. Não é da ocupação, sentir fazendo parte de algum processo, de alguma coisa, né? Nossa, esses hiatos, que é absolutamente normal na nossa profissão, né? Porque faz parte, você termina um projeto, depois, às vezes, você emenda em um, ou você fica um mês parado, que você tem que aproveitar para estudar, para fazer outras coisas. E eu falava, nossa, quando eu estou nesses períodos é super complicado para mim, porque tem uma não sabe o que ligar a felicidade ao trabalho. Todas as minhas fases, a minha formação, todas elas eu passei trabalhando, então de alguma forma é algo muito forte para mim. Seu meio de amigos é muito baseado no seu trabalho também? Também, né? São as pessoas, ou é produtor, os namorados também, meu Deus. De trabalho, gente, é uma obsessão, assim. Ai, que delícia. Aquela roda de conversa que é o texto, a iluminação é o figurino, são conversas que tem um tempo livre, faz o quê? Vai ao teatro. Mas é gostoso, é bom demais, é bom demais. Acho que antes de você fazer por dinheiro, tem que fazer por aquilo que você ama, que você gosta. Que eu te falo, o que eu faço é por amor eu desenvolvi também, nem eu sabia, um carinho por esses bastidores daquilo que a gente vê em cena. Porque as pessoas não fazem ideia. Porque é um amor incondicional. O que é essa coxinha? Isso é muito bonito. Eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar com uma coisa que eu amo. Que não é só um trabalho, não é por dinheiro, e trabalhar feliz, conhecer pessoas incríveis dentro do trabalho e me sentir completa com o meu ofício, assim. E não são todas as pessoas que têm isso, então eu me sinto muito privilegiada de poder viver do que eu amo. E dos desafios, né? Porque cada personagem te pede algo diferente. O que você pode falar, porque eu escuto muito uma pergunta que me fazem: Cris, meu filho quer ser ator. Às vezes dá vontade de perguntar, seu filho quer ser ator ou você quer que o seu filho seja ator? Você leva ao teatro? Não. Você levou ele numa escola de teatro para ele entender? Não. O sonho dele é fazer novela. Então essa questão da projeção da fama, ela é muito forte, ela vem na frente. Não é uma coisa, eu quero que meu filho seja jogador de futebol. Não um esportista, sim, um jogador, um Neymar, um rico, que ganha muito dinheiro, cai no lado financeiro, na realização pessoal. O que você pode dizer para essas pessoas que têm essa busca, às vezes, meu filho quer ser ator? São perguntas que falam, gente, eu não consigo enxergar uma resposta. Eu falo, será que ele quer ser? Será que ele se vê? Porque ser ator não é só aquilo que a gente vê em cena, né? A gente vê o lado positivo da coisa, pode falar do lado positivo. Eu acho que a nossa profissão ela é muito deturpada. O meu último projeto no teatro, que foi dirigido pelo Marco Antônio Pâmio, se chamava Catástrofe do Sucesso, que é um artigo escrito pelo Tennessee. Posso mandar um beijo pro Pâmio antes? Pode. Pâmio. Querido. Um artigo chamado A Catástrofe do Sucesso, que ele escreveu logo depois que ele virou um dos dramaturgos mais importantes dos Estados Unidos, foi logo depois que ele fez A Margem da Vida. E ele entrou assim num lugar super complicado, ele não conseguia mais escrever, porque de repente ele estava numa cobertura de luxo em Manhattan, com todas as pessoas bajulando e com muito dinheiro, e a vida dele sempre foi muito difícil. E aí ele estava ali nessa cobertura e entrou em crise, porque ele falou, isso não tem nada a ver com o nosso ofício, com o porquê que eu resolvi escrever, né? Ele defende muito isso da criação, né? Da criação do texto, que é isso que é um artista, né? Para isso que a gente
que a gente trabalha, né? E não para estuda e não para ter uma cobertura, para ser famoso. E eu quis fazer esse projeto, eu juntei com outros 2 textos curtos dele, justamente porque eu acho que a nossa profissão ela é muito deturpada, sabe? Então, muitas vezes um pai quer que o filho seja ator para ser protagonista da novela das 8. E isso não tem nada a ver com a nossa profissão. Também, mas não é a nossa profissão, não é isso. Então, assim, um conselho, em primeiro lugar, se a criança realmente tem esse desejo, coloca num curso de teatro, são jogos teatrais, é brincadeira, é leve, para começar a ver se a criança realmente quer aquilo, sabe? E levar ao teatro, porque as pessoas confundem muito a nossa profissão. Fama com trabalho, Fama né? com trabalho, exatamente. É bem diferente. É bem diferente. Esse é meu conselho, assim. E se for mesmo para esse menino, para essa menina seguir nessa profissão, ele vai seguir, assim. E é árduo, que a mãe fale não, se ele tiver isso dentro dele, ele vai seguir. A família dela, ninguém falou não. Não, eu tive muita sorte. A família sempre teve uma escuta muito grande, assim, uma escuta muito bonita para isso. Como que foi o Nelson Baskerville e você trazer isso em cena, o que o público encontra em cena, só para a gente fechar esse bate-papo? Eu queria mostrar um pouquinho do espetáculo para quem está em casa. Como é uma pesquisa que eu desenvolvo há muitos anos, eu já tinha algumas propostas até de encenação e a dramaturgia também já estava de alguma forma pronta. A gente mexeu em algumas coisas na sala de ensaio e como o texto ele é muito narrativo, eu chamei o Nelson porque eu acho que ele tem ótimas ideias de encenação. Então ele trouxe a ideia ele desenha também, então ele trouxe a ideia dos desenhos. Então muitas coisas que eu narro ele ilustrou, né, um pouco da imaginação dessa criança, né? Trabalha com audiovisual? Sim. Isso é muito tem legal. Projeção, tem muito esses materiais de arquivo, né? Esses arquivos tem esses comerciais que eu fiz quando eu tinha 7, 8 anos de idade, algumas ceninhas de televisão, uma peça também que eu fiz, também é projetada, então a gente trabalha muito com projeção para o documental aparecer, que também é muito forte, né? Uma coisa é eu contar uma história, outra coisa é eu contar essa história e aparecer ali o comercial de quando eu tinha 8 anos de idade, para as pessoas realmente assistirem isso, né? Realizada? Realizada. Feliz? E o público, como que sai daqui? A reação é engraçada, assim, porque eu acho que é uma peça que bate de uma forma muito diferente para cada um. As pessoas que são da área, elas se identificam muito porque de alguma forma é a nossa vida, né? A nossa história de alguém. Eu estava trabalhando agora com o Fernando Vieira, a gente estava fazendo uma peça dirigida pelo Garoli, em Tennessee, o Not About Nightingales. E aí ele me mandou uma mensagem essa semana e falou assim, nossa, a nossa vida é muito mais parecida do que eu imaginava. Ele é um ator mais velho, né? Então as pessoas que são da classe se identificam em muitos aspectos e quem não é da classe acho que leva um susto, porque justamente por isso que a gente estava conversando, a nossa profissão é muito deturpada, ninguém imagina, né, as coisas que a gente pode passar, os perrengues, como é um ofício, como, né, a gente tem que trabalhar muito, então é bem diferente assim as reações. Que bate-papo gostoso, quero passar a tarde aqui, mas eu não posso, infelizmente. Mas quem está em casa pode vir conferir o espetáculo, vamos fazer um convite? Vamos lá, vai lá, deixo para você. Quebra-cabeça está em cartaz na Oficina Cultural Oswald de Andrade, de quarta a sábado até dia 19 de dezembro. Então, todos convidados. Venham. Maravilha. Obrigadão. Obrigada.